Quem é você diante de Deus? Esta é uma pergunta que nós só podemos responder se de fato conhecermos quem Deus é e experimentarmos do seu caráter e dos seus ensinos nas Escrituras. Olha, Sinclair Ferguson tenta responder esta pergunta com as 3 primeiras bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3 ao 5, que diz assim: Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ora, as bem-aventuranças são virtudes que não são naturais aos seres humanos. São virtudes do próprio Cristo e que apontam para uma vida plenamente feliz, uma vida de bênçãos nos propósitos de Deus. O bem-aventurado é aquele que assume o caráter de Cristo. Então, quando nós olhamos para a humildade de espírito, por exemplo, nós percebemos que é alguém que reconhece que não é nada diante de Deus. Sim, alguém que sabe que não é justo por si próprio, que entende que não tem condições de mudar a sua situação por conta própria. Entende Romanos 3, de 10 a 12, que diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E isso nos leva a lamentar e chorar pelos nossos pecados. Por isso, bem-aventurado é os que choram, não por tristezas humanas e motivos trágicos, mas ele chora porque lamenta os seus pecados diante de Deus, porque entende que diante de Deus ele é um pecador que o ofende. E então ele pode dizer, como o apóstolo Paulo, em Romanos 7, 24, que desventurado homem que sou, quem me livrará? Olha, isso nos colocará diante de Deus de uma maneira mansa e submissa. Submissa aos propósitos de Deus, a quem Deus é e o que Ele faz. E submissa mansamente também para cumprir este propósito na vida de outras pessoas. Meu irmão e minha irmã, a pergunta sobre quem é você diante de Deus não é para exaltar a sua pessoa, é para fazer com que você conheça plenamente quem Deus é, e isso revele quem realmente nós somos. Mas isso aponta também para quem devemos ser diante de Deus, e as bem-aventuranças promovem isso. Por isso, eu quero ler para você o texto do Sinclair Ferguson, onde ele conclui: somente o conhecimento de Deus e de sua presença é que nos revelará quem realmente somos. Quando compreendemos quem somos perante Deus e assim olhamos para Ele em busca de graça e salvação, então nós nos tornamos pobres de espírito, então pranteamos por nossos pecados, então, enxergando quem e como de fato somos, curvamo-nos à sua vontade em todas as coisas, e assim que experimentarmos a ternura de sua graça, possamos a ser mansos e suaves para com o próximo. Olha, que as bem-aventuranças e que o caráter de Cristo na minha e na sua vida e o conhecimento de Deus nos leva a viver quem realmente devemos ser diante dele. Que Deus te faça bem-aventurado.